Que a graça e a paz de Cristo Jesus estejam sobre sua vida, sobre sua família, hoje e sempre. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias na primeira epístola de Pedro, capítulo 4. E daqui a pouquinho nós leremos os versículos de 12 a 19. A gente continua pensando sobre a nossa vida como peregrinos, como discípulos de Cristo que estão nesse mundo como peregrinos, entendendo que a nossa vida aqui é passageira e que, se comparado à eternidade, ela é extremamente curta, e entendendo que nós devemos viver os nossos dias com os olhos fixos na eternidade. E a gente já caminha para o final da nossa série de mensagens, né? Hoje a gente termina o capítulo 4, semana que vem a gente já inicia o 5, e a gente já, muito brevemente, terminará nossa série de mensagens na primeira epístola de Pedro. Antes da gente dar sequência e ler a palavra de Deus, eu quero convidar você a mais uma vez fechar seus olhos, e nós vamos orar nesse momento, pedindo que Deus abra os nossos corações para que nós possamos ouvir a sua voz. Vamos fechar os nossos olhos e orar? Coloque sua vida diante do Senhor nesse instante. Deus bendito, aqui estamos nós com a Tua palavra aberta, desejosos, Senhor, por ouvir a Tua voz, desejosos por sermos fortalecidos e desafiados pela Tua palavra, que é a verdade, Senhor. Nós pedimos, Senhor, que as nossas mentes e corações estejam completamente voltados para o Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. 1 Pedro, capítulo 4, versículos de 12 a 19. Eu vou ler e você acompanha silenciosamente aí na sua Bíblia. Diz assim a palavra do Senhor: Amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo. Mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Se algum de vocês sofre, que não seja como assassino, ladrão, criminoso ou como quem se intromete em negócios alheios. Contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome. Pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E, se ao justo é difícil ser salvo, que será do ímpio e pecador? Por isso mesmo, aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus devem confiar sua vida ao fiel Criador e praticar o bem. Amém. Como nós já vimos, Pedro escreve a irmãos nossos, crentes dispersos de diversas regiões da Ásia Menor. A primeira epístola de Pedro é uma carta considerada uma das epístolas gerais, exatamente porque ela não se destina a um grupo específico de cristãos ou uma igreja específica, mas sim a um grupo mais amplo de igrejas e de irmãos. Esses irmãos enfrentavam sofrimentos dos mais diversos por crerem em Cristo Jesus. Eles enfrentam barreiras e dificuldades. E aí Pedro escreve a sua epístola exatamente com o objetivo de encorajar esses irmãos, de exortá-los, encorajá-los a permanecerem firmes na fé. Então, ao longo de toda a epístola, você já deve ter percebido que, por vezes, Pedro pega e fala da questão do sofrimento que é resultado de uma vida comprometida com o Evangelho. Não apenas isso, ao longo de toda a carta, Pedro coloca Cristo como o nosso paradigma, como nosso modelo, apontando para o fato de que se Cristo sofreu,
naturalmente, se ele sofreu por viver uma vida de comunhão e de obediência a Deus, naturalmente aqueles que desejam segui-lo numa vida de obediência e comunhão a Deus também irão enfrentar desafios, também irão enfrentar sofrimentos. Mas Pedro não para ao apontar para a ideia do Cristo sofredor, daquele que sofreu por fazer a vontade de Deus. Ele vai além. Ele também aponta ao longo da epístola para o Cristo vitorioso, para aquele que ressuscitou, para aquele que venceu a morte e para aquele que está à destra de Deus Pai, para aquele que está reinando, né? E aí ele aponta para a direção de que, da mesma forma que como ele nós sofremos, um dia com ele nós também reinaremos. Então, tendo isso em mente, a gente chega aí ao 4º capítulo, na segunda parte do 4º capítulo, no versículo 12, onde Pedro, e a gente vai trabalhar versículo por versículo, onde ele começa dizendo assim: amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo. Então, a primeira orientação que Pedro traz no texto que nós lemos hoje é a ideia de que, de fato, a provação, as provações, as dificuldades por causa do Evangelho, elas fazem parte da vida do cristão. Por isso ele está dizendo, olha, não deveria ser motivo de surpresa, não deveria ser motivo de espanto ao coração de vocês, vocês passarem por circunstâncias circunstâncias difíceis, né, e dolorosas, que podem ser comparadas a um fogo, né, um fogo que surge entre vocês, que tem o objetivo de prová-los. Como se algo estranho estivesse acontecendo. Ou seja, vocês não precisam se surpreender, porque a própria vida cristã, que é anunciada pelo Senhor Jesus, é uma vida e é uma caminhada que será marcada por realidade de provações, dificuldades. Qualquer irmão, qualquer pessoa, qualquer homem, qualquer mulher que deseje de fato seguir a Cristo em sua vida de comunhão com o Pai e de obediência ao Pai, deve estar preparado para passar por todo tipo de provação. Por provações das mais severas. E aqui as provações são comparadas ao fogo. O fogo que refina, o fogo que purifica, o fogo que depura. Ou seja, a provação é parte fundamental, essencial da vida do cristão, e nós não deveríamos estar surpresos pelo fato da nossa fé em Cristo ser provada. O próprio Senhor Jesus, nos Evangelhos, disse que no mundo nós teríamos aflições, mas que nós deveríamos ter bom ânimo, pois Ele venceu o mundo. Então Pedro começa no versículo 12 dizendo, olha, não se surpreendam com as provações como se algo estranho estivesse acontecendo, porque na verdade o caminho, esse caminho de quem é um discípulo de Cristo, esse caminho do peregrino, esse caminho do forasteiro, ele é marcado por desafios, ele é marcado por provações. Se de fato você estiver disposto a seguir a Cristo, a seguir o exemplo de Cristo, a obedecer o Evangelho, constantemente a sua fé, o seu compromisso com Cristo serão testados. Serão testados. Isso faz com que a nossa fé seja depurada, isso faz com que a nossa fé seja fortalecida, isso faz com que a nossa vida seja transformada. Então a provação ela é parte fundamental da nossa própria caminhada. Da nossa própria caminhada de quem segue a Cristo. E aí ele continua no versículo 13, ele diz assim, mas alegrem-se, ao invés de vocês se espantarem com a provação, vocês devem se alegrar. E por que se alegrar, né? À medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Lembra que eu falei que Pedro aponta para a figura do Cristo sofredor, daquele que sofreu radicalmente por obedecer à vontade do Pai e se manter em comunhão com o Pai. Aí ele fala, olha, vocês vão ser provados, a fé de vocês vão ser provada. Constantemente vocês vão ser confrontados para perceber se de fato vocês se manterão fiéis ou não à fé que vocês professam. E aqui no versículo 13 ele diz assim, mas alegrem-se com isso.
Isso não deve ser motivo de tristeza, porque na medida em que vocês sofrem por causa do Evangelho, como Cristo sofreu por causa do Evangelho, isso quer dizer que vocês também serão participantes quando a glória de Cristo for revelada. Ou seja, o que Pedro está trazendo aqui, na verdade, pode parecer uma palavra de simples conformidade, a gente ser resiliente diante do sofrimento, mas é mais do que isso. Ele está dizendo assim, olha, entendam o seguinte, quem segue a Cristo vai segui-lo por um caminho doloroso. As provações fazem parte da vida e da estrada do peregrino, de quem segue como discípulo de Cristo Jesus. Em alguns momentos vocês vão sofrer perseguições, dificuldades, vão ser acusados, injustiçados por causa do Evangelho. Lembre-se, também foi assim com Jesus, com o mestre de vocês, mas ele não para aí. Ele diz, olha, mas lembrem-se que ao participar dos sofrimentos de Cristo, isso é um indicativo de que vocês também irão participar quando a sua glória for revelada. Da mesma forma como nós somos unidos a Cristo na dor, no sofrimento, na provação, por nos mantermos fiéis ao Evangelho, também seremos unidos a Cristo na glória revelada. Por isso ele diz, exultem com grande alegria. Exultem com grande alegria. Mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória, a glória de Cristo, for revelada, vocês exultem com grande alegria. Quem participa dos momentos de dor, quem segue Cristo nesse caminho de fidelidade ao Senhor, de fidelidade ao Evangelho, de obediência a Deus, e radicalmente se compromete em permanecer fiel, obediente, dedicado, pode ter o coração renovado pela esperança de que quando a glória de Cristo for revelada, nós também desfrutaremos dessa glória. Nós não estamos unidos a Cristo apenas no sofrimento por seguir ao Pai. Nós estamos unidos a Cristo também quando a glória dele for revelada. É disso que Pedro está falando. É verdade que o caminho dos peregrinos não é um caminho nada fácil. E alguém ouvindo isso, ouvindo tão somente o versículo 12, talvez ficasse desanimado, falando assim, olha, aonde foi que eu fui me meter? Se eu soubesse que essa ideia de seguir a Jesus era algo que trazia tantos desafios, que eu iria sofrer, que iria ser perseguido, que seria injustiçado, que seria acusado por seguir o Evangelho, se eu soubesse que seria assim, né? Alguém poderia se arrepender. E exatamente pensando em encorajar esses irmãos, Pedro lembra, olha, aqueles que se unem a Cristo no sofrimento, também estarão unidos com Ele na sua glória. Ao invés de ficar com os olhos fixos no sofrimento, nós devemos ter os olhos cheios de esperança na glória de Cristo que será revelada, quando nós exultaremos com grande alegria. E aí ele segue no versículo 14, dizendo assim, se vocês, ele está ampliando o raciocínio agora, se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus repousa sobre vocês. Alguém fica feliz em ser insultado? O que vocês acham? Pode falar, gente. Naturalmente não produz alegria ao nosso coração quando nós somos insultados. Contudo, o Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 11 e 12. Coloca para a gente, por favor, Vivi. Mateus 5, 11 e 12, onde nós lemos as bem-aventuranças. Jesus diz assim, e veja se você lembra de alguma coisa que a gente acabou de ler em Pedro, quando você ouve Jesus dizendo assim, bem-aventurados serão vocês, quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus. Pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram
antes de vocês. Ou seja, quando nós somos insultados e perseguidos, ou acusados, ou injustiçados por causa do Evangelho, por causa do nome de Jesus Cristo, isso quer dizer que nós entramos para o mesmo time, primeiramente, de Cristo, porque Ele também foi insultado, injustiçado por causa do Evangelho, mas não apenas, nesse time também estão os profetas que viveram antes de nós. Por isso, Jesus disse, olha, bem-aventurados, felizes serão vocês quando por minha causa os insultarem. É uma felicidade difícil da gente entender. Há um tempo atrás a gente estudava aqui na igreja, nas quartas-feiras, as bem-aventuranças, e eu falei que normalmente a gente ouve a ideia de bem-aventurança, né? As pessoas dizem, bem-aventurado é feliz. Só que, embora isso seja verdade, a ideia é muito mais dizer algo assim, felizes aos olhos de Deus. É como se Jesus estivesse dizendo assim, olha, quem é feliz de verdade aos olhos de Deus, não é aquele que é feliz aos olhos de Deus é diferente daquele que é feliz aos olhos do homem. Felicidade aos olhos de Deus é quando nós somos insultados, perseguidos e caluniados por causa do Evangelho. É disso que Jesus está falando nas bem-aventuranças, e é essa ideia que Pedro traz lá em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 14. Notem, se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês. Que honra ser insultado pelo nome de Cristo. Não é que a experiência do insulto por si só traga felicidade. É evidente que não. Nós seríamos sádicos, né? Masoquistas, não é disso que se trata. Mas ele está apontando para a honra que é ser insultado, não pelas coisas erradas que nós fazemos, mas insultado pelo Evangelho. Se existe um motivo pelo qual vale a pena ser insultado, perseguido, caluniado, esse motivo é o Evangelho, esse motivo é a fé em Cristo Jesus. É isso que Pedro está apontando aqui. Nós nos dispomos a ser insultados, perseguidos e caluniados por tantas coisas, por tantos motivos. Por tantos motivos. E às vezes a nossa disposição em ser insultado e perseguido por causa do Evangelho é nula. É muito pequena. Muito pequena. Será que de fato a gente tem olhado com esses olhos que Pedro traz aqui em 1 Pedro capítulo 4, versículo 14? E aí ele continua, e notem o que ele vai dizer no versículo 15. Se algum de vocês sofre, que não seja como assassino, ladrão, criminoso, ou como quem se intromete nos negócios, olha, enxerido, né? Na nova versão do dia de hoje seria, ou como enxerido, mexeriqueiro, fofoqueiro, tomador de conta da vida dos outros. É disso aí que ele está falando. Ele fala assim, olha, se você sofre como assassino, como ladrão, como criminoso, se você sofre pelas coisas erradas que você faz, isso não é motivo de honra. Imagina, você é preso porque você matou uma pessoa. Você pegou e matou uma pessoa. Isso não é motivo de honrar, não. Eu estou muito orgulhoso, estou muito feliz, porque afinal de contas eu matei fulano de tal e agora eu estou preso. Não, isso não é motivo de honra. Mas o que Pedro está dizendo é o seguinte, olha, quando você é preso por causa da sua fidelidade ao Evangelho, aí é diferente. Aí você pode se sentir honrado, não porque a experiência da prisão seja prazerosa, não porque a experiência da perseguição ou de ser injuriado seja algo prazeroso em si, mas pelo motivo que o levou a essa condição. O motivo não é um motivo... como é que eu posso dizer assim? Um motivo torpe. Não é porque você fez algo, não é porque você matou alguém, não é porque você roubou alguém, não é porque você é criminoso, não é porque você é enxerido, mas porque você é fiel a Cristo Jesus até as últimas consequências. E aí eu não sei você, mas quando eu leio isso, eu me lembro dos cristãos no livro de Atos. Atos capítulo 5, versículo 41. Vale a pena a gente olhar.
Atos 5, versículo 41. Vamos ler todos juntos? O texto está projetado aí para a gente, vamos lá? Os apóstolos saíram do sinédrio alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome. Sabe o que eu acho mais curioso? É porque esses mesmos apóstolos, tempos antes, quando Jesus anuncia que ele seria traído, ferido, esses são os mesmos homens, o mesmo Pedro que escreveu assim, olha, vocês são felizes quando vocês são insultados por causa do Evangelho. Esse mesmo Pedro, quando Jesus anunciou sua morte, ele repreendeu o próprio mestre. Não, senhor, fala disso não, que é isso? Esse negócio de sofrer, de morrer, vira essa boca para lá. Para com esse papo brabo aí, eu não quero esse negócio não. Isso não vai acontecer com você não. E Jesus vira para ele e fala assim, olha, aparta de Satanás. Você não está falando das coisas de Deus. Você não pensa como Deus pensa. Você está sendo porta-voz do maligno nesse momento. Mas esse mesmo Pedro, que foi severamente repreendido por Cristo Jesus, né? E eu estou colocando Pedro aqui, mas todos os apóstolos abandonaram Jesus quando ele foi preso. Todos os apóstolos abandonaram Jesus. Em alguma escala, todos eles viraram as costas para Jesus. Mas esses mesmos homens que viraram as costas buscando preservar suas vidas, depois da ressurreição de Cristo, completamente impactados pelo poder do Evangelho, quando chega em Atos, esses mesmos homens, esses mesmos apóstolos, eles são chamados ao Sinédrio porque eles estão pregando o Evangelho, e lá no Sinédrio eles são repreendidos, eles são açoitados. E ao invés deles ficarem amedrontados e se calarem, como quem diz, olha, essa fidelidade ao Evangelho está exigindo muito da gente. É melhor a gente dar um passo atrás para nos autopreservarmos. Ao invés deles fazerem isso, o que o texto nos diz é que eles saem do Sinédrio alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome de Jesus, por causa do Evangelho. Você consegue perceber que algo mudou no coração desses homens? Aqueles que antes repreendiam o mestre quando ele falava a respeito da sua crucificação. Aqueles que fugiram quando o mestre foi preso. Esses mesmos homens, depois de terem um encontro com Cristo ressurreto, um encontro transformador com Cristo ressurreto, esses mesmos homens se sentem alegres por serem considerados dignos de serem humilhados por causa do nome de Cristo, por causa do Evangelho. Esses mesmos homens, como Pedro, escreve no versículos 14 e 15 da sua primeira epístola, se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus repousa sobre vocês. Se algum de vocês sofre, que não seja como assassino, ladrão, criminoso, ou como quem se intromete com negócios alheios. Algo mudou no coração de Pedro. E ele fala isso aqui, não é da boca para fora. Eu acho fantástico que seja Pedro escrevendo isso aqui. Porque a gente se lembra do que aconteceu com Pedro lá nos Evangelhos. Ele foi aquele que repreendeu Cristo quando Jesus falou sobre sua morte. Mas ele não é apenas alguém que fala, que ensina outros e diz assim, olha, Elisângela, você tem que se manter fiel e tem que ficar feliz quando você é insultada por causa do Evangelho. Não, ele é alguém que viveu isso. E a gente leu em Atos, capítulo 5, 41. Ele viveu isso. O Evangelho transformou tão radicalmente o coração dele, tão profundamente o coração daqueles homens, que agora eles ensinam outros a fazer o mesmo. Ele diz, olha, a provação não deve ser visto como algo estranho, como um acidente, mas faz parte da vida de vocês, faz parte da caminhada de fé do peregrino, pois o próprio Cristo sofreu por ser obediente ao Pai, por estar em comunhão com o Pai. Por isso vocês são bem-aventurados quando vocês sofrem por causa do Evangelho. Que vocês não sofram como assassinos. Que vocês não sofram por causa das burradas que vocês fizeram.
mas que vocês tenham um coração disposto a sofrer, por se manterem fiéis ao Evangelho de Cristo Jesus. Eu não sei você, mas quando eu leio isso, eu fico pensando no quanto que há disposição no meu coração em sofrer pelo Evangelho. Enquanto há no meu coração disposição em sofrer por fidelidade ao Evangelho. Todos nós saímos das nossas casas. Alguns moram um pouco mais longe, outros um pouco mais perto, mas viemos aqui em segurança. Estamos num ambiente seguro, relativamente seguro, sentado numa cadeira estofada, com ar-condicionado climatizado geladinho. E ainda assim, às vezes, a gente não vem, por N motivos. E se para estarmos juntos cultuando a Deus, tivéssemos que atravessar um dia de caminhada, para nos assentarmos no sol, num toco de árvore, sem ar-condicionado, sem projetor, sem multimídia, sem microfone, sem cadeira estofada, ainda existiria disposição no nosso coração? Não, eu estou aqui porque eu quero ser fiel ao Evangelho. Vale a pena me dedicar, e vale a pena até sofrer, se é para honrar o nome de Cristo Jesus. Quando eu olho o que Pedro escreveu aqui, eu não sei você, ao meu coração vem só um sentimento de pedir perdão a Deus, assim, Senhor, perdoa o meu coração. Porque o Rafael é tão comodista. O Rafael busca tanto conforto. E a gente negligencia essa nossa vida com Deus. Nós mostramos pouquíssimo ou quase nenhuma disposição para sofrer por causa de Cristo. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês. Felizes são vocês. Quando eu avalio o meu coração, eu me sinto envergonhado. Envergonhado. E eu clamo por misericórdia. Senhor, tem misericórdia de mim. Porque na tua bondade eu não corri risco nenhum para vir à igreja hoje. A gente pode reunir de porta aberta, sem medo de perseguição religiosa, sem medo de que esse salão que a gente se reúne seja incendiado, sem medo de perder o nosso emprego simplesmente porque cremos no Evangelho e professamos a nossa fé. Essa é a realidade que nós vivemos. Mas entenda o seguinte, não foi sempre assim. E não é assim em todo lugar. Porque existem lugares no mundo hoje, a gente não precisa nem olhar para o passado, existem lugares no mundo hoje que irmãos e irmãs nossas em Cristo Jesus enfrentam os mais severos desafios e perseguições por fidelidade ao Senhor. Gente que se reúne para cultuar a Deus correndo risco de vida. Gente que tem ou vê a sua família virar as costas simplesmente porque se identifica como cristão e resolve professar a sua fé. Você já pensou nisso? Eu não sei você, mas quando eu penso nisso, eu me sinto profundamente envergonhado. E eu oro, Senhor, tem misericórdia de mim. Porque no alto do meu comodismo, talvez eu seja ou esteja bem pouco disposto a ser insultado por causa do nome de Cristo. Tem misericórdia de mim, Senhor. E aí, já caminhando para o final do texto, versículo 16. Contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome. O que Pedro está trazendo aqui é aquela dinâmica de assim, olha, sofrer por fidelidade a Deus não é motivo de vergonha a ninguém. Se eu e você somos demitidos por obedecer ao Evangelho, isso não deve ser motivo de vergonha para a gente.
A gente deve se envergonhar quando a gente é demitido porque faz corpo mole no trabalho. Aí é vergonha. Porque enrola, engana o patrão. Aí é vergonha. Porque a gente está envergonhando a nós mesmos e ao Evangelho. A gente está envergonhando as duas coisas. Mas quando nós sofremos como cristãos por causa do Evangelho, isso não é motivo de vergonha. Mas glorifique a Deus por meio desse nome. A nossa vida deve ser para a glória de Deus. Em todos os momentos, uma vida de adoração, uma vida de louvor ao Senhor. Pois chegou a hora, versículo 17, chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se ao justo é difícil ser salvo, que será do ímpio e pecador? Que será? Eu hoje de manhã falava no sepultamento da avó da Aline, lá em São Paulo. E eu sempre que eu falo em sepultamento, quem já foi a sepultamento comigo sabe disso. Eu sempre acho sepultamento um momento muito oportuno para a gente falar sobre a brevidade de vida e sobre a necessidade da gente se preparar para nos encontrarmos com o Criador. E enquanto eu lia esse texto, 1 Pedro, capítulo 4, essa realidade também saltou aos meus olhos. Também veio muito forte ao meu coração. Nós discutíamos isso durante a semana. Nós somos tão apaixonados, estamos tão focados na nossa vida aqui, que a gente perde esse senso de eternidade com o Senhor. Os cristãos dos nossos dias não oram mais pela volta de Cristo Jesus. Porque no fundo, nós temos outros anseios. Nós temos outros desejos. Nossos sonhos são outros. E eu não estou falando que a gente não deva gostar, a gente não deve amar a vida, porque a vida é dom de Deus, ela é presente de Deus. E a gente deve viver a vida que Ele nos deu com alegria, com gratidão, com graça. Mas a gente deve viver essa vida com a perspectiva e com os olhos fixados na eternidade. Na eternidade. E aí Pedro traz isso, ele diz aqui no versículo 17, chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho? E eu quero me dirigir a você que talvez esteja conosco aqui hoje e ainda não tenha se rendido a Cristo Jesus. Presta bastante atenção no que eu vou dizer. Um dia, os seus olhos e os meus olhos se fecharão nesse mundo. E eu e você estaremos diante do justo juiz. Aquele que julga cada um de nós. E eu não sei você, mas esse justo juiz não é o justo juiz da música da Xuxa, o cara lá de cima que vai me dar. Não é esse. O justo juiz é aquele que de fato nos julga. É o nosso Criador. Chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se ao justo é difícil ser salvo, que será do ímpio e do pecador? Você está preparado para se encontrar com o seu Criador? Nós não sabemos quando os nossos olhos se fecharão nesse mundo. Eu espero que demore bastante tempo para os meus olhos se fecharem. Desejo mesmo a você. Mas nós não sabemos. A pergunta é se estamos preparados, porque um dia todos nós estaremos diante do Senhor. Quer você tenha vivido uma vida de obediência e dependência a Deus, quer não, quer você tenha sido bom pai ou um pai relapso, boa mãe ou uma mãe relapsa, bom filho ou não, bom profissional ou não, um dia todos nós estaremos diante do justo juiz. Qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Essa é a pergunta que Pedro levanta no versículo 17. Qual será o fim?
se a certeza do julgamento, versículo 18, se ao justo é difícil ser salvo, que será do ímpio e pecador? Se a certeza do julgamento, se quando a gente para pensar na realidade de estar diante do justo juiz, se isso já causa temor e tremor no nosso coração, mesmo sendo tementes a Deus, imagina se não formos. Por isso, você que aqui está hoje e que ainda não rendeu sua vida a Cristo Jesus, eu quero encorajar você, eu quero desafiar você a fazer isso. Porque quando a gente pensa na realidade de estar diante de Deus, isso é algo que causa temor ao nosso coração. Temor ao nosso coração. E ele termina no versículo 19, trazendo alento, quando ele diz assim: por isso mesmo, aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus devem confiar sua vida ao seu fiel Criador e praticar o bem. Você está pronto para se encontrar com o seu Criador? Tem horas que eu acho que sim. E tem horas que isso me assusta muito. Mas o que Pedro traz aqui é algo fantástico, quando ele diz assim: confie sua vida ao seu fiel Criador e pratique o bem. A única forma da gente se preparar para o julgamento, para o juízo de Deus, é confiando completamente as nossas vidas nas mãos do Criador. É nos rendendo inteiramente a Ele. Ninguém pode chegar diante de Deus e falar por mérito próprio: eu sou justo. Você pode dizer isso? Você arriscaria dizer que no dia que você se encontrar com o Senhor, você vai olhar para Ele e falar assim: ô, tudo bem? Então, eu fiz por onde? Sou justo? Tive uma vida perfeita? Não cometi pecado algum? Não, em mim não há dolo, em mim não há pecado, não existe nenhum erro. Por isso eu mereço a salvação. Você arriscaria dizer isso? Eu também não. A única forma da gente se preparar para nos encontrarmos com o Senhor é aquilo que Pedro diz aqui: por isso mesmo, aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus devem confiar sua vida ao seu fiel Criador e praticar o bem. Quando eu estiver diante do meu Criador, eu não falarei da minha justiça. Eu tão somente apontarei para o fato de que eu confio no que Cristo fez por mim na cruz do Calvário. Quando seus olhos se fecharem nesse mundo, você tem duas escolhas. Você pode tentar se justificar sozinho, ou você pode confiar completamente na justiça de Cristo. A Bíblia nos ensina a confiar completamente na justiça de Cristo. Por isso mesmo, chegando já no final da sua carta, aqui no versículo 19, ele encoraja aqueles irmãos e irmãs que estão sofrendo por causa do Evangelho. E ele diz assim: aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus devem confiar sua vida. Ou seja, saibam que isso faz parte da caminhada de vocês. Mas continuem confiando. E continuem praticando o bem. Obedecendo à vontade de Deus. Eu não sei você, mas às vezes a gente faz as coisas certas, às vezes a gente age da maneira como a gente sabe que Deus quer que a gente haja. E aí a gente só toma bomba. Isso já aconteceu com você? E aí quando isso acontece, eu não sei você é alguém mais espiritual do que eu, mas eu fico me sentindo meio assim: então, Deus, tem alguma coisa de errada nessa história, porque eu estou fazendo tudo certinho. Eu estou com a melhor das intenções.
eu estou sendo obediente. Mas eu não estou recebendo aquilo que eu imaginava. E aí, é exatamente isso que aqueles irmãos estavam vivendo. Por isso Pedro vira para eles e diz assim, olha, se vocês sofrem de acordo com a vontade de Deus, confiem sua vida ao seu Criador e continuem a praticar o bem. Crendo que Ele está guardando vocês. Crendo que suas vidas, a sua vida está nas mãos do Criador, do Deus Todo-Poderoso. Não desanime em viver uma vida de fidelidade e obediência a Deus, porque você está tomando pancada atrás de pancada pelo Evangelho. Foi assim com Cristo Jesus. Foi assim com Cristo Jesus. Poucas coisas trazem tanta dor, tanto sofrimento ao nosso coração, quanto traição, quanto nos sentirmos injustiçados. E aí, quando eu leio os Evangelhos, eu penso Jesus que investiu seus anos de ministério, investiu profundamente seus anos de ministério na vida de 12 homens, de maneira muito intensa, seus apóstolos. E aí, quando Jesus chega no ápice do seu ministério, já pronto para ir para o Calvário, esses homens que Jesus ensinou e caminhou junto, dia após dia, durante 3 anos, mais ou menos isso que fala, né? Os 3 anos de ministério, eles demonstram que eles não têm clareza do que Jesus veio fazer, não entendem qual o propósito de Jesus, e tentam até encorajá-lo a fugir daquilo que Deus queria que ele fizesse. E como líder, como pastor, como pregador, eu fico imaginando como eu me sentiria extremamente frustrado com isso. Jesus dedicou sua vida àqueles homens. E eles viraram as costas para ele. Isso é frustrante, não é? É tão frustrante quando a gente faz o certo e não colhe frutos prazerosos. Por isso Pedro diz, aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus devem confiar sua vida ao seu fiel Criador e praticar o bem. Confie sua vida a Cristo. Você tem sofrido por praticar o bem? Por obedecer a Deus? Confie sua vida a Cristo e continue obedecendo a Deus. Eu quero concluir então convidando você a fechar seus olhos e orar. No texto de hoje nós vimos que um dia todos nós estaremos diante do justo juiz. E só existem 2 formas da gente se apresentar diante do justo juiz. Ou a gente se apresenta diante dele tentando confiar na nossa justiça própria, nos justificando diante de Deus. Ou a gente abre mão dessa autojustiça para confiar completamente nele. É isso que você deve fazer nesse instante. Faça essa oração. Senhor, eu quero confiar minha vida ao Senhor. Eu quero confiar minha vida por inteira ao Senhor. E quando eu obedecer ao Senhor e os frutos amargos vierem, eu quero continuar confiando no Senhor. E quando os maus dias chegarem, eu quero permanecer confiando no Senhor. E quando os meus olhos se fecharem nesse mundo, e eu estiver diante do Senhor, o justo juiz, ainda ali eu quero continuar confiando em Ti. Faça oração agora. Deus bendito, nós queremos confiar em Ti, Senhor. Poderíamos pedir tantas coisas. Nossos corações acelerados, inquietos. Quão frequentemente nós temos a percepção de que tantas coisas nos faltam. Quando nós somos desafiados pela Tua Palavra a tão somente confiar em Ti e continuar a seguir
a Cristo Jesus, a obedecer a Cristo Jesus. Toma as nossas vidas nas tuas mãos. Mantenha os nossos corações fiéis a ti, Senhor. Que mesmo nos momentos de dor e sofrimento por causa do Evangelho, nossa fé seja fortalecida. Que nós nos mantenhamos fiéis, sustentados pela tua graça e pelo teu amor. Pai, eu quero te pedir nesse instante de uma forma muito especial para aqueles queridos que talvez ainda não tenham se rendido a ti, ainda não tenham confiado completamente as vidas ao Senhor. Para que hoje seja dia de salvação. Seja dia onde homens e mulheres se rendem a ti e confiam no nome do Filho unigênito de Deus, Cristo Jesus, aquele que é o caminho, a verdade e a vida. Aquele que veio ao mundo e viveu a vida de perfeita obediência e comunhão com o Senhor que nós falhamos em viver. Aquele que assumiu a condenação, o castigo pelos nossos pecados, sofrendo morte e morte de cruz. Aquele que ressuscitou o terceiro dia, vencendo a morte, e agora está à destra de Deus Pai. Que todos nós confiemos as nossas vidas completamente ao Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor.